Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Casa de Francisco. Boa noite aos nossos visitantes, aqueles que têm acompanhado esses comentários que acontecem todas as noites, de segunda a domingo. Cada dia temos um voluntário diferente, um trabalhador diferente, falando sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, mais uma vez, sou eu que vou estar aqui com vocês. Espero que a minha fala possa ser útil. Principalmente porque o tema que eu escolhi é um tema que, na verdade, provavelmente, para aqueles que vêm assistindo as nossas lives, esse tema, provavelmente, vocês já devem ter visto outras pessoas falando sobre ele, porque é um tema muito importante, é um tema que a gente vai recorrer, na verdade, diversas vezes, que é o capítulo 5, item 27, os tormentos voluntários. Né? Aquelas dores e aqueles problemas que a gente causa para a gente mesmo. Né? Esses tormentos voluntários, todos nós passamos por eles. Então é muito importante que a gente possa estar sempre refletindo a respeito deles. Boa noite a todos os amigos que estão aí me mandando desejos de bom comentário. Muito obrigado. Vamos lá. Quando a gente fala em tormentos voluntários, a gente precisa começar falando sobre felicidade. Né? Todo ser humano, todo mundo, acho que talvez nem só o ser humano, todo ser existente nesse planeta, nasce com um desejo inato pela felicidade. Todo mundo quer bem-estar, todo mundo quer conforto, todo mundo quer viver bem e ser feliz. Né? Mas a própria natureza do nosso corpo, a própria natureza do planeta, a natureza dessa existência encarnada, ela faz com que a gente não tenha possibilidade de ter uma felicidade completa e permanente. A felicidade que a gente alcança, ela é sempre temporária e ela vem sempre mesclada com algum sofrimento, né? Porque faz parte do nosso corpo, né? A gente fica doente, a gente tem decepções, a gente vive com outras pessoas, a gente tem diversos tipos de situações na vida, nessa vida encarnada, que faz com que as nossas felicidades nunca sejam a felicidade completa e que ela seja sempre impermanente. Né? Então, assim, é impossível passar essa vida sem sofrer, né? Porque faz parte da matriz dessa vida, da matriz do espírito que vem encarnar nesse planeta, sofrer. Infelizmente é uma frase que a gente não gosta de escutar, mas é uma frase que nós espíritas conhecemos bastante, que o sofrimento é o cadinho que purifica o espírito. Então, assim, o espírito precisa passar por esse sofrimento. Por isso que a gente veio para esse planeta, que é um planeta de provas e expiações. Né? É um planeta que essa existência encarnada, a gente está aqui para evoluir, a gente está para crescer, mas nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, espíritos que ainda estamos num degrau muito baixo de evolução. Né? Então a gente ainda tem que passar por muito sofrimento. Então esse sofrimento ele é o filtro que vai nos dar a oportunidade de crescer, de aprender. Né? Mas, apesar desse sofrimento ser inevitável, a gente ajuda bastante no crescimento desse sofrimento. Né? As nossas atitudes elas podem minimizar o sofrimento, mas elas também podem aumentar o sofrimento. Como o Sérgio está colocando aqui. Felicidade é você quem faz. Pois é. Então, a felicidade ela depende muito da nossa atitude. Então, apesar do sofrimento ser inevitável nesse planeta, nessa vida,
o apego que a gente tem à matéria, o apego que a gente tem às relações, o apego que a gente tem ao conforto, aos bens, aos prazeres carnais, a tudo que se refere à matéria, aumenta esse sofrimento. Então, assim, alguma dose de apego à vida, à matéria, aos bens, às relações, são necessários. Né? Tem uma certa dose que é necessária, porque senão a gente tem logo vontade de ir embora para nossa casa, que é o mundo espiritual. E aí tende a fazer besteira e querer apressar o passo. Né? Então, para a gente não apressar o passo, Deus foi muito inteligente, claro, né? E criou essa encarnação de uma forma que a gente vem para ela já com um certo apego e com o esquecimento da vida espiritual, que é para a gente não ter a tentação de ficar querendo voltar para lá antes do tempo. Né? Então, assim, uma certa dose de apego ela é necessária, é natural, é necessária. Mas é o excesso desse apego, o excesso do apego aos bens, o excesso ao apego às pessoas, às coisas, né? A essa vida, a esse corpo. Né? É o excesso desse apego que vai dificultar o nosso desenvolvimento. Porque vai desenvolver na gente aquelas tendências mais nefastas que a gente traz do nosso desenvolvimento primitivo. Nós, como espíritos imortais, nós nascemos lá atrás, há muitas e muitas e muitas vidas atrás, de uma forma muito primitiva. Né? E a gente vem crescendo. Vida após vida, a gente vem se desenvolvendo e se purificando. Mas a gente ainda traz, por isso que a gente ainda está nesse planeta, a gente ainda traz muita coisa dos estados mais primitivos. Né? Essas tendências que a gente traz dos estados mais primitivos, né? Como o ciúme, avareza, violência, intolerância, orgulho, egoísmo, todas essas coisas ruins que a gente traz na nossa personalidade, né? São frutos da nossa ignorância. Dessa ignorância que a gente traz ainda da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, ainda saindo da qualidade de primitivos para querer chegar em alguma coisa um pouco mais evoluída. Né? Então, essas más tendências, esses maus sentimentos, essas más atitudes que a gente traz, né? Esses maus pensamentos, tudo isso é fruto da ignorância, né? Que gera na gente uma ilusão de que o corpo e que essa matéria é a coisa mais importante do mundo. E, na verdade, ela tem a sua importância, como a gente falou mais atrás, né? Mas ela é apenas uma experiência temporária. A gente está aqui para aprender. A gente está num campo de experiência. É um campo de experiência que o nosso espírito, nós espíritos, viemos aqui para aprender. Né? Então, a gente pode tornar a nossa vida muito melhor. Mas a gente amontoa um monte de sofrimento, a gente cria um monte de sofrimento de uma forma voluntária, pela ignorância. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar para a gente sair desse sofrimento voluntário é justamente sair da ignorância. A gente precisa sair da ignorância reconhecendo a primazia do espírito, reconhecendo que nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo. Nós estamos encarnados. E nós usamos esse corpo temporariamente para nos levar através desse campo de aprendizado, esse campo de experiência, que vai, pouco a pouco, filtrar as nossas impurezas, que vai filtrar essas nossas más tendências através do sofrimento e vai nos levar cada dia mais perto de um estado mais purificado,
né? A gente está vindo lá do primitivo para a gente chegar um dia lá na frente, né? A gente chegar à pureza mesmo dos espíritos que não precisam mais reencarnar, porque já estão num nível mais elevado. Então a gente precisa valorizar o espírito, valorizar as coisas do espírito, valorizar o autoconhecimento, valorizar essa reforma que a gente precisa trazer como uma necessidade, né? Uma reforma da gente começar a deixar essas tendências negativas para trás e valorizar as boas ações, valorizar os bons pensamentos, se desapegar lentamente desses bens, das relações, das situações dessa carne, porque isso tudo é temporário, né? Então a gente precisa de uma certa dose de apego para que a gente não queira ir antes do tempo, mas a gente precisa ir se desapegando pouco a pouco, porque vai chegar a hora que a gente vai ter que voltar para casa, né? Então a gente precisa ter essa noção, ter essa clareza de que essa existência ela é impermanente. Tudo que a gente tem um dia vai sair da gente. O corpo, os bens, as pessoas, tudo a gente vai em algum momento deixar para trás, porque faz parte do processo de evolução, né? A matéria ela é importante, mas como uma situação temporária. Se a gente se apega demais, se a gente cria um vínculo muito forte com a matéria, com os bens, com as coisas e com as pessoas também, a gente vai gerar sofrimento voluntariamente pela ignorância de que tudo isso é temporário, tudo isso é impermanente e tudo isso um dia a gente vai ter que deixar, né? Então, assim, é importante a gente ter clareza de que a gente precisa desenvolver as boas qualidades, porque são aquelas qualidades que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente se purifique e se torne cada dia espíritos mais elevados, com menos apego à matéria e mais desenvolvimento espiritual. Espero que possa ter sido útil para vocês esse comentário e agradeço a todos a presença. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.